Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir para a iluminação aqui dos dois lados, né? Aqui tem o lado, como eu tô com a camiseta aqui hoje, né? O bem e o mal aqui, é uma múmia, né? O diabinho e o anjinho aqui falando no meu ouvido, né? Vai saber o que está acontecendo. E hoje no Eu Recomendo Literatura, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Obra que saiu foi escrita pelo Lima Barreto, escritor pré-modernista, né? Ela saiu ele nasceu em 1881 e morreu em 1922, né? Um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Ela foi lançada em 3 partes, em folhetins, em 1911, né? E foi publicada em livro em 1915. E o que trata a história do triste fim do Policarpo Quaresma? Vai contar a história do Policarpo Quaresma, que é um a gente podia dizer que ele é um bolsominion hoje, né? Ele é um brasileiro com... não, ele tem boas intenções. Bom, opa, um monte de gente já foi embora do canal. Então o que acontece? O Policarpo Quaresma, ele é um funcionário público, né, que ele tem uma adoração imensa pelo Brasil. Ele vai tentar instituir... Ele vai ter um grupo de amigos que vão viver com ele, que vão viver no convívio dele, e ele vai ter um professor de violão, né? Porque qual é a ideia dele? Ele é extremamente nacionalista, ele é um ultranacionalista, um ufanista, e ele quer trazer para o Brasil, ele acha que o único jeito de salvar o Brasil é você voltar aos valores nacionais e tal. Mas é que tá, não é a tradicional família brasileira como é colocada hoje. Mas uma das coisas que ele vai colocar lá no livro é a volta do Tupi-Guarani. Então ele vai estudar o Tupi-Guarani, vai começar a falar com as pessoas em Tupi-Guarani. Ele vai começar a ter uma série de problemas em relação a isso, né? Tanto que ele vai acabar sendo internado num hospício. E aí essa parte vai mostrar, por exemplo, as dificuldades que ele vê das coisas acontecerem, das coisas funcionarem dentro da política, né? Esse livro ele vai traçar uma série de críticas da nova fase da República, né? Você entender que em 1889 o Brasil é proclamada a República, né? E ele começa a fazer esse tipo de crítica. O que vai acontecer? Ele vai se afastar, ele vai mudar para a fazenda do sítio do sossego dele, né? Ele vai tentar viver da terra, e aí é legal, porque você vai ter 2 dimensões nesse livro. A dificuldade dele de lidar com o mundo dos homens, mas a dificuldade dele de lidar com o mundo natural. Quando ele vai para o sítio do sossego, que vai ser um nome até irônico, né? Perto do que ele não vai ter nesse sítio, é a luta dele com as formigas, de tentar plantar. Então ele começa a ver essa situação assim, cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, essa impotência dele de não conseguir fazer com que nada dê certo. Você tem que entender que ele é um personagem que a gente pode ver como sendo excêntrico, principalmente aos olhos das outras pessoas que convivem com ele. Você vai ter um pequeno grupo que vai entendê-lo. Qual é a referência do Policarpo Quaresma? Ele é um Don Quixote brasileiro, né? Você vai entender nessa obra a busca de valores, a busca de uma resposta da humanidade, da sociedade, do mesmo jeito que o Don Quixote vai buscar no seu livro. E o Policarpo Quaresma, ele vai ser o cavaleiro da triste figura, por isso o triste fim de Policarpo Quaresma. E por que o triste fim? Aí vai surgir o Marechal Floriano Peixoto. Eu fiquei muito decepcionado com esse livro, porque eu morei na rua Floriano Peixoto, presidente Marechal Floriano Peixoto, durante muito tempo da minha vida. E quando eu li esse livro, ele vai mostrar pra gente que o Floriano Peixoto foi um puta de um sacana, assim. Foi um cara que
quase que deu um golpe aí, né, como estão tentando fazer agora. E aí, assim, ele vai se envolver com o Floriano Peixoto, ele vai participar, né, das revoltas que vão estar colocadas pelo Floriano Peixoto. Vão ter citações, então, assim, você pegar, por exemplo, o Floriano Peixoto é uma figura histórica que aparece no livro. Você vai ter, por exemplo, a guerra, as revoltas, né? Ele vai participar dessa revolta armada. Então, assim, ele vai citar a Guerra do Paraguai, né? E nessa participação do Floriano Peixoto, o Policarpo Quaresma, que via o Floriano Peixoto como uma grande referência, como o cara que ia trazer esse sonho dele de fazer o Brasil voltar à sua glória e ter orgulho de quem ele era de verdade, não vai acontecer. Ele vai ser visto como um traidor e ele vai ser fuzilado no final do livro. Então é um livro muito melancólico. Ele traz aquela melancolia que você sente ao ler o Don Quixote. Você tem as questões tragicômicas, né? As situações que ele vai vivendo. Então, uma coisa que é muito interessante no Triste Fim de Policarpo Quaresma é que nesses micro-retratos do cotidiano dele tentando fazer mudanças e trazer as pessoas para essa mudança, você vai vendo o quanto ele está fora dessa utopia, o quanto que essa utopia ela é cômica para as demais pessoas, o quanto ele vai se tornando um personagem excêntrico e quase que dispensável para as outras pessoas. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Você vai lendo, que nem a parte que ele está lá cuidando do sítio e as formigas, e a briga dele com as formigas picando o pé dele, sabe, aquilo é muito engraçado. A parte quando ele serve, por exemplo, com o Marechal Floriano Peixoto, e ele vai participando dessas revoltas, e ele vai vendo o massacre que vai sendo feito, o quanto isso está indo contra aquilo que ele acreditava, e o quanto aquele mito que ele alimentou na cabeça o está traindo para as coisas do seu interesse, para o interesse daquilo tudo que ele lutava contra aquela burocracia, contra aquela plutocracia, né, que são as pessoas mais preocupadas em dinheiro do que, na verdade, no ideal como ele tinha, vão levando a uma melancolia, a um desespero, assim, que você acaba se conduindo com ele. E aí é o mérito do Lima Barreto. O Lima Barreto ele consegue trazer, contar e equilibrar tanto as partes cômicas como as partes trágicas e fazer com que você se importe pelo Policarpo Quaresma e fazer com que você, mesmo sabendo que não aconteceu, tentar de algum modo vislumbrar aí sim, e você criar uma esperança em volta dele, nessa coisa quase pueril dele de levar esse sonho, essa meta, esses planos e pensar no coletivo e não no individual. Então é uma obra muito interessante, vale a pena ser lida. Tem filme sobre ela, é legal, mas leia a obra, né? Ela cai geralmente em Enem e tudo mais assim, mas não por isso, leia por ser um livro muito interessante e, de novo, como que ele soa em muitos aspectos atual, apesar de se passar numa época completamente diferente. Então você volta, você vê que essa coisa do Brasil de tentar ter um mito que vai resolver do nada problemas que estão enraizados na história, né? Situações que se repetem. Você vê, por exemplo, de uma pessoa dizer que é antissistêmica, vindo do sistema, e como vai acontecer no caso dele, do Floriano Peixoto, um militar, né? Então, assim, ele acaba se tornando
muito pertinente para a gente ver algumas coisas que estão acontecendo hoje e ver como que esses movimentos dentro de uma sociedade se repetem. No caso aqui, nosso do Brasil, assim. Então é muito legal, vale a pena, um livro muito bem escrito, personagens interessantes e aquilo que eu te falei. O Lima Barreto, ele faz com que você se importe, mesmo a coisa mais maluca assim, você acaba comprando aí na ideia do Policarpo Quaresma, para ver assim, pô, que você, tem aquela coisa do engraçadinho, assim, quase do doidinho de bairro, com uma coisa de uma utopia que você vê que não vai vingar, mas que você quer ver o processo dela. Por que não, né? A parte dele tentando fazer as pessoas falarem Tupi-Guarani é muito engraçada, assim. Só que o livro tem esse movimento. Ele tem a primeira parte engraçada, que ele acaba sendo internado e você tem essa transição, né? A luta dele contra a natureza, contra a terra brasileira que tudo dá, que tudo produz, porque ele sempre vê, né, o lado positivo do Brasil, das coisas do Brasil. E o último momento ele tentar se envolver numa questão política, porque aí ele acha que isso realmente, pegando em armas, vai fazer com que a situação mude, e ele percebe que só ele queria isso, ele e mais algumas pessoas, mas que os interesses plutocratas são muito mais fortes e prementes, e que ele é só massa de manobra, que ele é descartável, como ele acaba sendo descartável, sendo visto como traidor e tendo seu triste fim ao final da obra. Beleza? Então eu recomendo Triste Fim de Policarpo Quaresma, pré-realismo brasileiro. Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui o poema. Então, as revoltas que foi a Guerra do Paraguai. As referências que você vai ter históricas são o Marechal Floriano Peixoto, a Revolta da Armada, a Guerra do Paraguai e a Revolução Federalista, né? A ingenuidade dele é tocante, assim. Você fala, meu, eu não acredito que vai acontecer, que ele está fazendo isso, que vai acontecer isso com ele, e ele vai embarcar nas maiores furadas, assim, dentro dessa utopia dele, desse ufanismo, né? Hoje eu vejo o Policarpo Quaresma vestido de verde e amarelo, gritando mito, infelizmente. Eu acho que a intenção dele é boa, mas ele não consegue ver. Agora, o Policarpo Quaresma tinha desculpa. Hoje em dia, com o número de informações que a gente tem na era digital, não dá pra gritar mito não, mano, com todo o respeito, tá? Como diz aquele ditado, pau no cu, diz Diva da Depressão, que é o ditado que ele cita, que o Edu fala, porque hoje, com tudo que a gente tem de informação, sabia do nosso Marechal Floriano Peixoto mitômano, né? Não dava para você embarcar nessa e falar que você não sabia que a coisa ia acontecer, saber que acreditar que a pessoa não era corrupta e tudo mais. Isso aí, você me desculpe, mas não cola não, chegado. Não tô falando que você tinha que votar no outro, tal. Vota em quem você quiser. Agora, falar que você tá surpreso de uma criança, de um velho criança, se sentiu dono do Brasil, ele e a família dele, e gerenciar essa parada aqui como se fosse uma prefeitura de 2.000 habitantes, onde ele acha que ele manda e desmanda, não é por aí não. A gente vive numa democracia. E os militares embarcando nessa, como aconteceu com o Floriano Peixoto. Isso não é 64 a primeira vez que acontece isso não, tá? Calma, professor. Tá fogo morar no Brasil, mano. Tá difícil. E as coisas estão muito assustadoras, como elas estão prometendo se desenrolar, né? De não ter eleição, de negar coisas que não tem como você aceitar que a pessoa quer negar isso. Mas vamos lá no poema de hoje. Então, o poema de hoje é... Até o computador aqui ficou assustado. Percepções. A realidade, ou o que pelo menos acreditamos ser a nossa percepção dela, pode nos pregar peças, ora sutis, ora de uma
grosseria absurda. E muito além de depender de nós, o que dela vemos e compreendemos, ainda caímos no grande problema de envolver outras pessoas com as mesmas alterações de percepções, tornando impossível chegar a uma verdade que seja realmente absoluta. Às vezes as pessoas querem as mesmas coisas por motivos diferentes. Todo mundo queria o melhor para o Brasil, mas cada um estava olhando o seu ponto. O Policarpo Quaresma às vezes queria coisas que ele achava que as outras pessoas queriam o mesmo que ele, mas não era. E às vezes algumas pessoas o apoiavam, como vários amigos que ele vai ter durante a obra, por entenderem o bem que ele queria, sem entender como ele ia realizar isso e conseguir concretizar. Mas mesmo assim tiveram do lado dele, enquanto que as outras que se afastaram, entendendo que ele estava totalmente fora da realidade do que ele estava querendo. Diz aí, você já leu esse livro? Você conhece essa obra? Você já viu o filme? O que você achou? Se eu esqueci de falar alguma coisa, escreve aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, chama outras pessoas para participar do projeto e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.